Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMO Agenda, o podcast do mundo de marketing, onde nossos líderes de marketing discutem temas extremamente importantes e hoje eu, como moderador aqui, com a presença dos nossos convidados, me chamo Luiz Paveloski, eu sou diretor da Comark e a ideia hoje nossa é trazer aqui uma visão de agência, né, de duas empresas grandes fortemente estabelecidas a nível global, e uma empresa muito forte no ponto de vista de coalizão, né, de loyalty, que nós vamos discutir o tema de loyalty como sendo o pivô hoje do marketing moderno e tratar justamente dessa conexão entre estratégia, comportamento e criatividade. Quero dar as boas-vindas a Ricardo Meneghetti, da Monks, a Grazi, um pouquinho Svaidelotto, certo, Grazi? Svaidelotto, da PM Web. E Henrique Duda da Livelo, né, fazendo parte aqui do nosso bate-papo. Obrigado pela presença de vocês. Gostaria de começar o tema, principalmente aqui, abrindo uma pergunta interessante, que é qual a diferença fundamental, vou direcionar o Ricardo, né? Qual a diferença fundamental entre um cliente que compra sempre e um cliente que realmente é fiel à marca, né, nos mundos atuais, né, no mundo atual hoje nós vivemos? Maravilha. Prazer, gente. Prazer estar aqui no podcast. Sou o Ricardo da Monks, né? Lidero o time de novos negócios. E, cara, respondendo a sua pergunta, eu acho que a diferença principal aí de um cliente que tem uma relação mais de compra, mais comercial, e um cliente que é realmente fiel, é justamente essa atribuição emocional que o cliente tem com a marca, né? Então, um cliente que é fiel, ele não só compra várias e várias vezes, mas ele indica, ele fala para os amigos, ele traz engajamento para as redes sociais, ele amplifica toda a comunicação da marca, e isso, com certeza, faz com que a marca colha muitos frutos, não só financeiros, monetários ali que aquele cliente traz para ela, mas sim trazendo novos clientes e amplificando realmente toda a estratégia de comunicação, toda a estratégia de marketing. Então o CMO ali fica muito mais feliz quando tem muito mais cliente fiel do que só cliente que compra bastante. Então acho que essa é a diferença principal e por isso que hoje, né, as principais marcas que têm trabalhado bem um lado emocional têm colhido muitos bons frutos. Exemplo aí de Nubank, Netflix, que acabam tendo não só clientes que estão ali comprando e pagando assinatura, etc., mas que estão realmente amplificando todas as vozes que a marca tem no seu plano de marketing. Não, maravilha, Ricardo. Acho que é um ponto. Você citou CMO, a gente tem um CMO aqui na nossa conversa, né, o Henrique. Henrique, nós começamos com a Livelo já desde a Comark, né? Começou junto a Livelo, antes da Livelo nascer, em 2014, né? E vocês deram o Go Live no mercado em 2016. Estamos falando período pré-pandemia, um período que nós tínhamos diferentes desafios. E pós-pandemia, e com essa complexidade que nós estamos vendo, como citado pelo Ricardo, Tá tudo certo. a questão dos pontos, somente pontos, já não é mais suficiente, né? Houve uma evolução interessante no ponto de vista de novos benefícios, novas mecânicas de loyalty. Gostaria de ouvir um pouco como que vocês hoje, né, veem essa mudança do tradicional, né, somente baseado em pontos, para a criação e o fato de agregar benefícios e conveniência como pontos importantes para os membros participantes do programa. Muito bacana, obrigado pelo convite. Quando o Ricardo falou, não sei se você reparou, eu dei até um sorriso aqui de felicidade quando ele falou do cliente que faz essa transação única e o cliente que é recorrente. Bom, prazer, eu sou o Duda, Henrique Duda, pode me chamar de Duda também, fica mais fácil. CMO da Livelo. A Livelo é um programa, ele nasceu há 10 anos, como você bem colocou, e muito inspirado no modelo de fidelidade que ele foi lançado lá atrás pela American Airlines, onde era um modelo que você voa pela companhia aérea para ganhar pontos ou usa o cartão de crédito e você consegue depois trocar esses pontos por uma passagem aérea. Esse modelo ele é bacana quando a gente olha ticket médio, mas ele é um problema quando você fala em recorrência, né, que foi o nosso primeiro ponto aqui que o Ricardo bem colocou. Então, a Livelo, nós criamos um modelo que ele traz diversidade de possibilidades de acúmulo para que a gente possa ter mais onipresença na vida dos clientes, gerando engajamento always on. Trazendo aqui com mais informações. Hoje você tem a possibilidade de ganhar pontos usando o cartão de crédito, são mais de 25 bancos que fazem parte do nosso ecossistema, Banco do Brasil, Bradesco, BTG, CC, XP, uma infinidade de bancos que são os nossos parceiros,
mas você também pode usar nas suas compras do dia a dia e ganhar pontos. Então você pode comprar um cafezinho, pagar com cartão, ganhou pontos. Você pega um Uber, que é o nosso parceiro, para vir aqui para cá, para o CMO Summit, você que também ganha pontos. Você comprou uma TV ou um celular, você ganha pontos. Então, nós fizemos um trabalho, um planejamento estratégico, olhando para essa capilaridade, como que eu consigo ampliar esse ecossistema para realmente estar presente na vida do cliente em todos os momentos. Então, recorrência é o nome do jogo, é o nome do game, porque se você realmente tem um cliente que ele faz uma única transação e você não consegue depois fazer com que esse cliente fique fidelizado à sua marca, você vai investir muito dinheiro para conseguir trazer ele de volta. E a concorrência é super ampla, então trabalhar a marca, engajamento e esse ecossistema é algo super importante para a gente. Não, muito bacana, Duda. Eu acho que essa questão do preço de aquisição, ele é um ponto principal, acho, dessa nossa conversa também. Aqui a gente está falando de fidelização, a gente não pode, obviamente, deixar de captar, mas a gente precisa lembrar que captação, naquele tema do Gartner que trouxe há alguns anos atrás, a captação ela é 7 vezes mais cara, né, do que a manutenção do cliente na base de dados. Então, acho que isso é um ponto interessante, né? A gente falou aqui de algumas ações, né, de engajamento. Você vê também a questão de gamification, a parte de benefícios emocionais, né? Quando a gente fala de benefícios emocionais, é justamente isso, né? Eu dou um benefício que não é monetário, que ele vai garantir que o meu cliente complemente ali a questão do ponto, do cashback, do cupom, etc. Como é que você vê esse crescimento do gamification, do engajamento dentro da estrutura da Livelo hoje em dia? Bacana. Hoje nós temos 58 milhões de clientes dentro da Livelo, e isso é uma beleza, ter 58 milhões, mas traz uma complexidade muito grande. Porque 58 milhões não dá para eu clusterizar e falar eu tenho 2 públicos, não tenho. Eu tenho o Brasil inteiro ali dentro. Então, o nosso trabalho é conseguir utilizar os dados para que a gente consiga entender o momento de cada cliente. Eu tenho um cliente que tem o mesmo perfil, mesma idade, mora na mesma cidade, mesmo bairro, e ele chegou agora na Livelo. Então, eu preciso trabalhar um lado mais educacional para que esse consumidor, eu entenda onde ele está, eu faço um onboarding, explico para ele o que é a Livelo, quais são os parceiros, essa é a primeira etapa para esse nível de cliente. Eu também posso ter um cliente que está chegando agora, mas ele já é um expert no assunto. Ele utilizava outros programas e está chegando na Livelo agora. Então, gamification eu vejo como uma ferramenta muito poderosa para que você consiga, inclusive, dar visibilidade para o cliente de qual nível ele está. Então, você chegou agora, o Ricardo chegou agora, eu falo, Ricardo, você está no nível 1 de programa de fidelidade. E pegar na mão do cliente, através da gamification, e explicar para ele quais são os próximos passos, o que ele tem que fazer para ele virar um heavy user e para ele conseguir evoluir dentro do ecossistema. Então, é uma ferramenta espetacular, sem dúvida alguma, que ajuda muito a educar o cliente, guiar o cliente, pegar na mão para saber para onde ele vai. Não, maravilha. Antes de direcionar a pergunta à Grazi, eu acho que um ponto interessante que você falou é mostrar opções, né, para garantir que o cliente se sinta engajado, né? Acho que por isso a evolução natural de sair, não deixar o programa de pontos, que eu acho que todo mundo precisa, né, ter um alicerce ali que seja o pontos, o cashback, porém trabalhar com mecânicas de engajamento, de desafios, né, para eu conseguir mover o ciclo ali de vida desse cliente dentro do meu programa, mas trazer um dado importante que reflete isso, né? A questão do excesso de apps que cada membro de fidelidade tem, né? Eu tenho o Livelo, eu tenho o Latam, eu tenho o Azul, os principais clientes praticamente da Comerc, eu tenho bancos, eu tenho, enfim, Uber, iFood, que também eu consigo, né, prover determinado benefício pelo número de compras que eu realizo. E nós fizemos uma pesquisa em 2025 junto à Global Loyalty Organization, uma instituição sem fins monetários, global, e nós lançamos um relatório e dentre alguns números nós percebemos que depois da pesquisa, aqui no mercado brasileiro, pelo menos de 9 a 14 apps é a média que cada membro pesquisado possui no seu aplicativo. Eu achei um número alto, nós como especialistas de tecnologia global achamos um número alto, mas depois, se você começa a colocar e olhar os seus aplicativos, a gente passa facilmente de 15 a 16. Então, a pergunta para a Grazi, assim, perante ao que vocês implementam de estratégia nas empresas, como que vocês endereçam essa preocupação das empresas em termos da estratégia, a melhor estratégia a ser utilizada,
como que a PM Web consegue suportar hoje, né, a entrada dessas novas empresas para serem competitivas, né? Não somente no mundo da fidelização, mas na estratégia de marketing no geral, né? Eu acho que fidelização ele tem duas camadas muito importantes, né? Uma camada que é qual vai ser esse meu motor de pontos e como que eu não passo uma complexidade que eu tenho interna para o meu cliente, porque o maior motivo das pessoas não utilizarem ou se desengajarem do programa de fidelidade é quando elas entendem que aquele programa é muito complexo, né? Ou que ela não vê valor naquela recompensa que ela está buscando. Ela não consegue acumular a quantidade suficiente de pontos para conseguir ter uma recompensa, ou ela não, a mecânica é complexa, né? Vira uma gincana e não vira necessariamente um programa de recompensas e de fidelidade. Então, acho que esse é um ponto assim muito da mecânica, de não passar a complexidade das nossas empresas para o cliente. Acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é como eu comunico isso, né? Que é muito onde a gente entra, até inclusive em alguns clientes em parceria aí, junto com a Comarch, como por exemplo a própria Azul. Então, se eu estou sempre relembrando o meu cliente sobre como que ele usa aquele ponto, de que forma, como que ele pode trazer ponto da Livelo para Azul, ganhar mais com isso, enfim, fazer toda essa lembrança da utilização, dos benefícios, de passar de um tiro para o outro. Então, acho que essa é uma parte realmente muito importante, né? Você estava comentando antes também sobre outros tipos de recompensas, né? E a gente vê hoje que tem uma conversa muito forte sobre comunidades, né? E o que as comunidades, no final das contas, querem também, das pessoas que participam de comunidades, é terem, talvez, benefícios que elas não poderiam comprar, praticamente. É eu poder fazer parte de um programa que eu vou conseguir conhecer um artista, que eu vou conseguir ir na inauguração de alguma coisa, que eu vou conseguir ter um acesso diferente de algo. Então, eu acho que quando a gente tira o programa só de ser algo muito transacional para algo que talvez que não tenha preço, que eu não consiga comprar aquilo, eu acho que a gente leva o programa de fato para um próximo nível, assim, e comunicar isso tudo é fundamental. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente utiliza a palavra, eu utilizei a palavra gamification, mas esse exemplo que você deu faz parte de um gamification. O gamification não é um jogo, mas é um conceito onde o fato de eu disponibilizar um benefício que vai além, né, do benefício monetário direto ali no retorno, garante que o meu membro se sinta engajado, né? Justamente esse desafio. Nós pegamos do conceito de games, do conceito de desafio. Eu acho que esse é um exemplo bastante interessante. No ponto de vista, vou voltar para o Duda, do ponto de vista de coalizão, né? Hoje a Livelo desenvolveu uma malha de parceiros bastante ampla, né? Acho que lá no começo vocês começaram com, se não me engano, até 5 parceiros. Hoje vocês passam facilmente de 200, se não me engano. 600. Exato. Essa rede, né, essa malha de parceiros hoje contribui fortemente aí para a parte de troca dos pontos, né? A nível Brasil, a Benf publicou no terceiro trimestre de 2025, o breakage nosso está em 11 pontos, a média do mercado, né, está em 11,3%, sendo que um nível saudável é de 20% a 30%, né? Então, Duda, não sei se você pode corroborar esse número, talvez você ache que essa malha de parceiros, no ponto de vista de coalizão, tem ajudado a diminuir o breakage, porque é ali que eu vou poder ter, né, a minha rede de troca de pontos, que eu vou poder garantir que o meu passivo não fica ali, né, para a empresa, e isso se reflete no engajamento, né? Esse número de breakage, ele mostra se o membro está engajado ou não, e o mercado brasileiro, no geral, hoje, ele praticamente, de cada 10 pontos, 9 são resgatados. Então, você acha que essa malha, esse networking de parceiros ajuda também, né, nesse quesito de manter esse número bastante reduzido no ponto de vista de breakage? Com certeza. Os programas de fidelidade, eles evoluíram muito nos últimos anos. Na Livelo nós temos hoje 600 parceiros, e são os parceiros mais relevantes em cada uma das verticais. Então, para pets, você quer comprar ração para o cachorro, eu tenho a Pets. Quer comprar no e-commerce, eu tenho o Mercado Livre, Shopee, Casas Bahia, Magalu. 85% dos players de e-commerce, eles estão dentro da Livelo hoje, e não só e-commerce. Se você quer usar o seu programa de fidelidade no ponto físico, você também pode utilizar com Stix. Então, nós temos essa capilaridade de parceiros, aqui quando a gente fala do B2B, e também quando nós falamos dos bancos. E casa perfeitamente com o tema que a Grazi trouxe, que uma das grandes frustrações do participante eu não consigo alcançar nada. Eu faço parte de um programa, muitas vezes por isso o cliente tem vários programas de fidelidade,
mas ele não consegue ver valor, porque ele baixou o app, ficou feliz, usou 1 mês, 2, e vai se frustrando e não juntou ponto para poder trocar para alguma experiência. E cada tipo de consumidor, ele vê isso como a experiência ou o retorno, a recompensa que ele tem, são diferentes para cada público. Então nós temos clientes que eles querem, o aspiracional dele é fazer uma viagem de executiva com a família, high level. Eu também tenho clientes que dão um feedback muito bacana que ele conseguiu usar os pontos para comprar uma pizza no final de semana. Então, essa capilaridade, sem dúvida alguma, ela ajuda a gerar mais engajamento, que é o nosso propósito. O nosso propósito é ser o ecossistema de engajamento que melhor recompensa a escolha dos brasileiros. Isso é muito poderoso, a gente trabalha para isso, respira isso todos os dias. E sobre o breakage, no passado, isso não muito distante, há 4 anos atrás, o breakage de programas de fidelidades era ainda mais alto. O breakage, para quem não conhece, é quando o ponto expira, né? Então você ganhou o seu ponto, ele tem uma validade, passou daquela validade, você perde. Então você deixa de utilizar. O nosso breakage, ele roda abaixo de 5. Então, o nosso, assim, a gente tem uma guerra ao breakage, é breakage 0. Porque se ele deu breakage, o cliente não entendeu a proposta de valor, eu não fui capaz de fazer esse cliente ficar engajado e ele foi embora. Ele gera uma receita naquele primeiro momento, mas não é algo positivo no médio e longo prazo. Então, a gente trabalha muito para que o cliente veja valor e para que ele fique engajado no sistema. E complementando isso que o Duda falou, eu acho que tem 2 lados de como a gente mostra esse valor, né? Eu acho que tem o lado que até você trouxe sobre a capilaridade de número de estabelecimentos que você pode trocar aqueles pontos, mas tem também o papel da comunicação, né? De como a gente demonstra para aquele usuário que, você pode usar os seus pontos no que faz mais sentido para sua vida, onde você está gastando seu dinheiro, já gastaria seu dinheiro, né? Porque eu acho que também tem muito a percepção, existe muita percepção de que você tem esse ponto, mas nem ia gastar, mas já que eu tenho, eu vou gastar esse dinheiro. E, na verdade, né, muitas das vezes, a pessoa já gastaria aquele dinheiro em algum daqueles estabelecimentos e é papel da comunicação demonstrar com a contextualização e com toda a clusterização dos 58 milhões de clientes, que não é fácil de fazer, qual é o melhor lugar para ele gastar aquele dinheiro, onde, né, é o contexto ideal para que ele perceba esse valor da Livelo. Então, eu acho que tem o lado produto, tem o lado também comunicação e marketing, de como a gente verbaliza tudo isso e todo esse benefício possível através do programa de pontos. Não, maravilha, eu acho que nós brasileiros temos que nos orgulhar, porque assim como vocês também participam em outros países, nós como empresa de tecnologia, a gente implementa e conversa bastante com clientes do mundo todo. E hoje o mercado brasileiro é o mercado mais avançado, praticamente, se comparado, eu posso comparar com a Austrália, a Ásia, a Europa, Estados Unidos. 5%, praticamente, se eu compartilho esse número, né, no nosso evento anual, o pessoal não vai acreditar, principalmente o pessoal de Europa e Ásia. É um número extremamente positivo no ponto de vista de engajamento. Então, para eles ainda aquele conceito geral, né, dos 20% a 30% de breakage é o saudável, que é o que realmente, né, o mercado impõe. Então, quero parabenizar a Livelo, que realmente é um número bastante difícil de alcançar e reflete bastante o conceito de engajamento, que é o que nós estamos utilizando como alicerce dessa discussão. Ricardo, o Duda mencionou no ponto de vista de canal, né? Hoje a Livelo disponibiliza ali diversos canais, tanto através da malha de parceiros, etc. Mas eu queria te fazer uma pergunta no ponto de vista de canal de atendimento, de saque, né? E atrelar essa pergunta à questão de churn, né, da base. Como que você pode transformar, como que no seu entendimento é possível transformar o saque e o atendimento ao cliente em canais ativos de retenção, né, e geração de novos dados para o marketing? Como que, no ponto de vista de implementação de estratégia, você vê isso? Perfeito. O saque eu acho que é uma das formas de se conectar com o cliente mais antigas que existem, né? Então, ouvir reclamação, ouvir elogio, que é mais raro, né? Mas ouvir reclamação a gente já ouve há bastante tempo. Eu acho que a grande questão é o que você faz com essa reclamação, ou com esse feedback, né, do seu parceiro, e como você atua ativamente frente a isso, né? Hoje, com toda a tecnologia que a gente possui, inteligência artificial, é muito fácil hoje, fácil também não é, mas é muito mais simples do que já foi antigamente, você conectar, né, seu saque com o seu CRM, com a sua base, com o seu BigQuery, né, com a sua base de dados, e fazer realmente modelos de propensão de churn. A partir de certo volume de reclamação, é muito provável que esse cliente vá procurar outro programa, procurar outra empresa.
A partir de certo volume de compras ou frequência de compras, também é possível que ele vai dar um churn. Então, hoje, modelos estatísticos precisam ser usados e a conexão entre saque ativo e CRM tem que ser feito assim, desde o dia zero. Então, acho que até a mudança assim, do nome saque para Customer Experience ou algo do tipo é mais do que só um nome, mas eu acho que também faz muito sentido para que o cliente entenda que você está realmente escutando o que ele está falando e trazendo uma perspectiva de melhora daquele serviço, se fizer sentido para o business de vocês. Porque, obviamente, clientes reclamam de várias e várias coisas ou trazem pontos que nem sempre faz sentido para o business, mas ele sentir que está sendo ouvido e aquele pedido está sendo atendido de certa maneira, ou pelo menos está sendo considerado, é algo que faz muito sentido e traz aquele gatilho emocional que a gente estava falando no começo, muito mais presente, humaniza muito mais a marca e deixa muito menos processual, comercial a relação e faz com que, se a gente consiga trazer aquele cliente de volta, sanar aquele problema, com certeza ele vai estar muito mais propenso a ser um cliente fiel e indicar a sua marca a outros amigos, a outros familiares, do que se ele pensar, putz, falei aqui, o pessoal não ouviu, mas não resolveu muito o problema, a chance dele sair e não voltar mais é muito grande e talvez até ser um detrator da marca. Então, acompanhar também o NPS é algo bem importante aí que todo dia a gente tem que estar de olho. Acho que só para trazer um ponto complementar a isso, antigamente o cliente e nós mesmos como empresa, a gente estava muito acostumado a ter vários canais e num canal eu mandava um e-mail para o cliente e era o no reply, né? O cliente não podia nem responder para começar uma conversa. Ele falava com o saque, tá bom, ele resolveu o problema dele do saque, mas ele não conseguia, sei lá, tá bom, resolvido o meu problema, eu quero comprar uma coisa aqui, porque daí era um outro canal para compra. Eu acho que o que está acontecendo hoje, que eu acho que é o mais legal disso tudo, todas essas camadas de CRM, digamos assim, que era serviços, vendas, marketing, elas estão cada vez mais unificadas, né? E o loyalty sendo talvez a base de tudo isso, porque, no final das contas, eu quero conseguir medir o quanto que o meu cliente está comprando mais de mim na mesma loja, o mesmo cliente, né? O quanto que aquilo ali está gerando. E através de uma estratégia que ela é conversacional, na verdade. Independente do canal que o cliente quer se comunicar comigo ou do canal que eu vou puxar uma conversa com ele, eu dar a possibilidade para ele saber o status do pedido dele comigo, dele continuar uma outra compra, dele reclamar e ele poder fazer tudo isso, de preferência no WhatsApp, né? Nós brasileiros, principalmente no WhatsApp. O americano ainda não chegou nisso. Mas, e eu acho que é muito legal, porque a gente vê a maior parte dos cases de conversacional, de atendimento mesmo por agente e tudo mais, acabando no cases brasileiros, assim, acho que isso é muito bacana de olhar, assim, brincando com tudo isso que tu falou. Perfeito. Eu acho que o WhatsApp, nós, se não me engano, a Índia, né, nós somos 2 países que utilizamos bastante o canal WhatsApp e as APIs favorecem esse tipo de coisa. Porque antigamente, a parte de saque ela era considerada somente para tratativas de problema. Hoje ela é uma fonte extremamente rica de dados que são alimentados, são uma das fontes de alimentação ali para IA processar e chegar ali numa determinada conclusão, né, de um churn prévio e não esperar acontecer para tomar ação. Não, interessante esses pontos que vocês adicionaram do ponto de vista de implementadores, né, de estratégias nas empresas. Já que a gente está falando de segmentação, era uma pergunta que eu tinha para a Grazi, vou aproveitar a continuação. A gente fala de segmentação a nível de churn, segmentações internas, mas existe também a questão da hiperpersonalização, para tratar o cliente de uma forma próxima ao one-to-one, né? Dito isso, eu vou usar 2 exemplos de mercado, de verticais, talvez sinta-se à vontade para, de repente, falar de outros, mas olhando um varejo de luxo, que é um varejo mais específico, né? E serviços financeiros, como que a hiperpersonalização ela pode ser feita em escala sem parecer ser invasiva ao cliente? Da minha visão, ela não vai parecer ser invasiva desde que ela seja um serviço para o cliente. Se o cliente perceber que aquela hiperpersonalização está adiantando uma necessidade dele, que ela está resolvendo um problema dele antes que ele pense que tem aquele problema, que ela está trazendo uma oferta de algo que talvez ele não ia gastar nem o tempo para procurar, o cliente com certeza ele vai ficar feliz com aquela hiperpersonalização.
Agora, se eu vou falar sobre, sei lá, um medicamento que talvez ele não, sei lá, vou ligar para casa dele e falar do medicamento, vou dar um exemplo bem extremo, que ele não queira que alguém saiba que ele usa, tá usando a canetinha, não quero que ninguém, e vou falar de alguma forma isso, aí ele vai se sentir invadido. Então eu acho que é muito o cuidado com os dados, né, obviamente, quais são os dados que eles são sensíveis, que eu posso usar, como que eu uso esse dado, eu de fato estou prestando um serviço em cima desse dado, ou eu estou falando que eu estou fazendo hiperpersonalização ainda só mudando o nome, né, o olá nome ainda da pessoa. E eu acho que principalmente entender que para um cliente que talvez tenha exatamente o mesmo salário, o mesmo perfil de várias coisas, para um o cashback é mais importante, para o outro o acúmulo de pontos para trocar por uma passagem executiva é mais importante. Então, a gente conseguir entender um pouco mais a fundo como ele gasta para eu conseguir personalizar, isso não é às vezes um dado que ele está nos dizendo com todas as letras, como um nome que ele tem que preencher, mas é eu pegar as pegadas da onde ele está gastando, do que ele está fazendo para eu hiperpersonalizar. Porque aí eu estou entendendo de fato o comportamento dele. Então eu acho que é indo nessa linha, assim. Eu acho que de repente a questão da IA ela exemplifica bem aí a complexidade para evitar justamente talvez esse problema, né, de saturação, né, ou tratar diversas variáveis que antigamente por segmentação natural a gente não conseguiria, né? Como você deu o exemplo da medicação, do medicamento, processando volumes bastante grandes de dados e com algoritmos de IA, né, eu consigo evitar e ser mais assertivo, né? Não sei se, Duda, você consegue nos posicionar como que hoje vocês estão investindo em IA, né, para justamente atender esse one-to-one, tratar a questão do churn, além do que você já vem fazendo com excelência, né, que é prover uma malha de resgate bastante ampla. Como que vocês hoje estão empregando esforços em termos de inteligência artificial para os membros, né, para a retenção dos membros e melhor atendimento dos membros de loyalty? Eu concordo aqui com o ponto que a Grazi trouxe, que o cliente, se você usa o dado dele, a informação, para ajudar esse consumidor, é super valioso. Coisa chata que tem é quando você liga no atendimento, você está com um problema, de repente seu pedido atrasou, e aí você tem que explicar para o atendente que seu pedido atrasou. Você deveria saber que o meu pedido atrasou, eu não deveria te contar essa notícia. Né? Não deveria a questão do CPF, novamente, você digitou ali na URA e você tem que ficar repetindo 2, 3 vezes durante o atendimento, são coisas, né? Exato. Ele deveria ter te ligado para avisar que o teu pedido Exatamente. Então, hoje nós temos várias ferramentas, várias soluções que nos ajudam a realmente entender mais o comportamento do consumidor. Vou pegar até nos últimos 6 meses. O número de ferramentas ele evoluiu muito e de possibilidades que nós temos. Então, desde fazer um teste de usar a inteligência artificial para a criação de uma campanha, para que eu faça o teste com um agente sintético antes de colocar essa campanha no ar. A gente utiliza essa tecnologia para saber se essa campanha está clara, assim, o regulamento está bacana, o consumidor vai entender. Então, eu consigo fazer isso antes de ir para o mercado, que pode, de repente, o cliente compra e não viu o regulamento. E regulamento é chato, ninguém lê regulamento. Então, essa obrigação é nossa. Então, a gente usa a ferramenta para isso, usa muito a ferramenta também para escalar criativos, para a criação de campanhas. E um indicador muito relevante que nós temos dentro da companhia, não só de marketing, mas a companhia como um todo, é que atualmente 85% dos colaboradores já usam, dos nossos funcionários, AI no dia a dia. 85%. Então, desde o jurídico, financeiro, pricing, marketing, CRM, a gente utiliza no dia a dia. E a gente sempre faz aquele questionamento, será que isso que eu estou fazendo poderia ser feito por uma AI? Então, a gente brinca ali que os analistas também tem que ter vários AIs ali, vários robozinhos, agentes para chamar de seu, para conseguir ser mais produtivo. Então, para marketing, sim, a gente utiliza, e na Livelo é a grande discussão que nós temos agora, como que a gente consegue utilizar tecnologia e ferramentas para melhorar não só a nossa vida interna, mas também a vida do consumidor. Perfeito. Em breve a gente vai disponibilizar para vocês, inclusive, um modelo para vocês fazerem um fine-tune do modelo que vai dar dicas de business rules, de regras de negócio, dependendo aí da segmentação de clientes. Aí ajuda bastante também a tomada de decisão, regras mais assertivas. E eu acho que essa questão da IA interna é um negócio importante para todas as empresas, né? Passou do momento aí dos funcionários fazerem uso, aquele medo, né, que as pessoas têm, vou perder meu emprego, não é bem assim, na verdade quem vai perder o emprego
o que está mais suscetível a perder emprego é o que não vai aderir, né, à tecnologia interna. Então, acho que legal que vocês estão também pensando internamente nos funcionários na adoção, né, da tecnologia para o dia a dia. O Duda, a Grazi, acho que eu vou direcionar essa ao Ricardo, a Grazi já foi. O Duda mencionou a questão aqui de indicadores, né? Ele falou alguns indicadores interessantes. Como que você vê a questão da medição, né, da mensuração aí do sucesso de uma estratégia de fidelidade, além do LTV, né, do Lifetime Value? E quais são os indicadores que não podem faltar no dashboard de um CMO, né, na visão de vocês? Boa. Não, ótima pergunta. Eu acho que não só para o CMO, mas hoje em dia o CFO entra muito na conversa ali e quer saber exatamente o que está acontecendo, onde está indo o dinheiro da empresa e principalmente essa comparação entre o que a gente está investindo para trazer novas contas, novos clientes e o que a gente está realmente usando de recurso para reter. Eu acho que a grande questão aqui é a gente fazer uma comparação realmente entre custo de aquisição com custo de retenção. Então, todo o investimento feito para fidelizar, para reter cliente, ele gera um retorno, tem o seu ROI, mas ele também tem que ser comparado com o quanto a gente está gastando para trazer um novo cliente. Então, acho que essa comparação, né, de CAC, de aquisição com o custo ali de fidelização é importante. O LTV incremental, então se a gente olha não só para o LTV daquele cliente, mas os clientes, né, o cluster de clientes que a gente está colocando um investimento para fazer iniciativas de retenção, eles estão gastando mais com a gente? Qual que é essa diferença entre elas? Eu comentei ali anteriormente, mas é uma métrica muito antiga, mas tem que ser utilizada, que é o NPS, você entender se o cliente está indicando, está sendo, né, um evangelizador da sua marca ou não, né, pelo contrário. Taxas de engajamento, seja nas suas ações de iniciativas, mas também em todos os seus canais. As pessoas estão conversando com você, estão gerando, né, uma troca, ou você está falando e elas estão escutando, né? Eu acho que isso também é bem importante para entender se elas estão se tornando clientes fiéis aí. E também uma taxa de referral, né? Uma taxa de indicação. Isso também não é todo mundo que metrifica isso, que tem essa coleta de dados, mas ela é bem importante para você entender se está reverberando tudo que você está fazendo, né? Senão, se para no primeiro cliente, é ótimo, né? É bom também você manter aquele cliente, mas se isso se espalha, né, de uma maneira no boca a boca, é o melhor marketing possível. Né? Posso só complementar o Ricardo? Claro. Que faz parte ali do nosso dia a dia. Um dos maiores erros das companhias é tentar medir o resultado de forma isolada de cada um dos canais. Então, qual é o resultado de CRM, o resultado de mídia, cada um deles que eu havia comentado. Tem um conceito que a gente utiliza dentro da Livelo, que é o tudo marca. Então, se eu faço uma campanha educacional na TV, e isso acaba impactando no NPS relacional, porque o cliente entendeu o que é Livelo, ele tem mais clareza, isso vai trazer resultado. As campanhas que eu faço com creators, ela pode impactar o diretor de uma empresa, que é um consumidor Livelo, que esse consumidor, ele pode gerar negócio para a Livelo no futuro, porque ele tem um cargo, ele tem uma função, e ele, conheci a Livelo, gostei, a marca é bacana, vou colocar aqui dentro do meu ecossistema também, vou fazer parte da Livelo. Então, esse conceito de tudo marca também é super importante para a gente deixar de tentar mensurar o curto prazo e tentar mensurar as coisas de forma isolada. É muito importante você ter essa visão do todo e entender qual o impacto estratégico do marketing, não como um gerador de tráfego, gerador de campanha, mas como ele impacta o negócio como um todo. Né? A companhia inteira, ela acaba bebendo desse resultado. Só para 5 centavos. Sair do last click, né, obviamente, para ir para um modelo mais complexo de atribuição mesmo da venda, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente tem estudos que mostram que, sei lá em 2014, 15, os clientes passavam por 1, 2, 3 no máximo pontos de contato até converter com a marca. Hoje em dia eles passam por 15, 20, talvez a gente nem consiga mensurar todos, alguns são mais mensuráveis do que outros. Então acho que o tudo marca é perfeito, eu ia complementar então até nessa linha, mas é isso, é ter modelos um pouco mais complexos, além dos modelos de olhar loyalty, né, fidelização, mas também de olhar venda, entendeu? Onde que tá, o que está convencendo o cliente a comprar, né? São vários pontos, não é um só mais. Legal, e a gente já tem uma tecnologia que ela não é nova, né? Eu até apresentei na Benf de 2025, no ano passado eu tive uma palestra sobre IA. Né? IA não é novo, é novo para o usuário final, né? Para o usuário que, que tem a crença que surgiu pós-pandemia, mas a IA já está desde a década de 50, né, sendo desenvolvida. Mas, no geral,
é um negócio que está ainda no hype, né? Tem muita coisa para ser desenvolvida. Só que a gente não pode esquecer que não paramos por aí, né? A tendência agora é a Web3, né? Que vai trazer ali pontos que até então são dúbios, né? Blockchain, NFT, né? As cryptocurrencies. E isso pode ser que traga complexidade também a nível de dashboard, relatórios, etc., mas também no relacionamento com o cliente fiel. Esse Grazi, como que você vê isso? Você acha que vai mudar a forma como trocamos valor, né, com nossos clientes mais fiéis, né, no ponto de vista de digital wallets, implementação de Web3? Como que você enxerga isso? Eu acho, com certeza, eu acho que isso vai mudar bastante. Acho que a gente vai manter alguns tipos de coleta de valor e de troca de valor, como a gente já conhece hoje, com pontos, com dinheiro, com cashback, enfim. Mas eu acho que eu tenho visto, né, por aí, bastante gente usando blockchain, até para, por exemplo, eu estou fazendo uma palestra aqui. Digamos que eu quero saber quem no palco, quem que estava assistindo a minha palestra, e eu posso possibilitar que a pessoa ela pegue um token meu e eu sei que ela assistiu a palestra. Depois eu posso dar um desconto diferente para essa pessoa que assistiu a palestra ou que foi num evento da minha marca. Então, assim, já existem formas de que isso já está sendo feito. A gente já está estudando algumas empresas que estão fazendo isso de uma forma bem bacana. O bacana também é que eu saio de uma visão de uma moeda, talvez só. Eu não estou olhando, sei lá, só para real. Eu estou dizendo que isso vale um token, né, de algo que não é necessariamente, não tem um valor exato monetário. Então, e uma raridade também, né? Porque eu posso disponibilizar aquilo ali como um só, ou como 10 que vão estar aqui, e daqui a pouco, se alguém quiser comprar aquilo ali de outra pessoa, vai ter que ter uma negociação monetária que ela talvez não seja tão óbvia do qual é o valor daquilo. Eu sei que é um pouco meio até maluco, assim, tá me tirando alguns neurônios, assim, para aprender disso tudo também, mas eu acho que é algo que vai mudar bastante ainda, e eu acho que a gente está bem no comecinho disso ainda. Muito bom, muito bom. O papo está muito bom. Eu acho que vocês, como líderes aí nas áreas que foram apresentadas, trouxeram bastante conteúdo enriquecedor para o nosso bate-papo. Nós temos tempo limitado. Quero agradecer novamente Ricardo, Grazi, Duda por esse momento e pelo prazer de mediar essa conversa com vocês. E a audiência, espero que façam proveito, que o conteúdo foi bastante importante, bastante esclarecedor, e também podemos aí pensar como que vai ser o futuro no ponto de vista de marketing de fidelização. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal.